Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá a todos. É com grande alegria e satisfação que chegamos ao mês de dezembro, mês esse em que dedicamos a falar ainda mais sobre o nosso amado Mestre Jesus, aquele que aportou aqui na Terra para, através de sua própria vivência, nos trazer ensinamentos que até hoje ainda teimamos em não compreender, em não praticar. E o nosso desejo é que esse sentimento de proximidade que sentimos no mês de dezembro pudesse se estender por todos os meses do ano, para que a gente pudesse trazer a vivência do Mestre Jesus para a nossa vivência. Que a gente pudesse amar, compreender, vivenciar esses ensinamentos em todos os âmbitos de nossa existência. Seja o âmbito familiar, de trabalho, do nosso trabalho espiritual, mas que a gente pudesse imitar o Mestre Jesus e fazer como ele fez, que é uma vida que, apesar de ter tido um período curto e dos relatos não serem feitos por ele próprio, mas aqueles que o observaram trouxeram vários ensinamentos através do Evangelho. E que a gente possa estudar esses Evangelhos para que a gente possa entender quem era Jesus, qual o objetivo dele ter passado esses anos aqui na Terra, o que é que ele quis trazer de mensagem que pode transformar radicalmente o nosso modo de vida, o nosso modo de enxergar a vida, se a gente conseguir penetrar nesse universo de ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe. E hoje a gente vai fazer a leitura do livro, de uma parte do livro, A Análise da Inteligência do Cristo, do autor Augusto Cury. E aí a gente vai dar início a essa leitura e depois a gente vai conversar um pouco sobre ela. Houve um homem que viveu há muitos séculos e que não apenas brilhou em sua inteligência, mas teve uma personalidade intrigante, misteriosa, fascinante. Ele conquistou uma fama indescritível. O mundo comemora o seu nascimento. Todavia, em detrimento de sua enorme fama, algumas áreas fundamentais de sua inteligência são pouco conhecidas. Ele destilava sabedoria diante de suas dores e era íntimo na arte de pensar. Esse homem foi Jesus Cristo. A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do nascimento à sua morte. Ele abalou os alicerces da história humana por intermédio da sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, varreram os séculos, embora ele nunca tenha procurado nenhum status social nem político. Ele cresceu debaixo da cultura clássica de sua época. Quando abriu a boca, produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos de idade, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos de sua época. Os escribas e fariseus, que eram intérpretes e mestres da lei, que possuíam uma cultura milenar rica, ficaram chocados com os seus pensamentos. Sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico ou social. Conheceu intimamente as dores da existência. Contudo, ao invés de se preocupar com suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno de suas necessidades, ele se preocupava com as dores e necessidades alheias. O sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com seus mais ardentes opositores. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde sua infância. Foi incompreendido, rejeitado, zombado, cuspido no rosto, ferido fisicamente e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva ou ansiosa. Pelo contrário, ele exalava tranquilidade diante das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor no seu mais poético sentido.
Muitos autores, ao longo dos séculos, abordaram Cristo de diferentes aspectos espirituais. Sua divindade, seus propósitos, seus atos sobrenaturais. Seu reino celeste ou ressurreição, ou teoria da escatologia. Mas quem quiser estudar esses aspectos, vai ter que procurar outras fontes. Porque aqui falo de uma personalidade constituída de muitos elementos. A construção do seu pensamento, a transformação de sua energia emocional, o processo de formação da consciência de quem somos, de como estamos, de onde estou e de para onde vamos. Essa é uma história que a gente precisa estudar muito ainda. Então, a gente escolheu conversar sobre esse texto porque a gente conhece muito pouco dessa personalidade crística. A gente conhece muito pouco. E se a gente conhecesse mais como o mestre Jesus lidava com os conflitos, provavelmente nós aprenderíamos muito mais a lidar com os nossos próprios conflitos. A gente vê nesse pequeno texto que ele fala que Jesus era mestre em transformar conflitos em situações onde ele trazia a paz. Que muitas das vezes nós, quando estamos em momentos conflitantes, a gente é aquela pessoa que chega para trazer ainda mais conflito, jogar gasolina. Então, lembrando aqui daquela passagem de quando ele estava num momento de extrema tensão e estresse, no momento de sua prisão, onde Pedro saca a arma para ferir o soldado e ele impede que isso aconteça. Ele regenera, ele com sua energia acalma, apazigua ali aquele momento conflitante, porque ele sabia e já entendia que não era através do conflito que se conseguiria aquela paz almejada pelos seus apóstolos. E por diversas vezes, em seus momentos de dores, em seus momentos de que estava sofrendo ali, aos nossos olhos, alguma injustiça, ele trazia a paz, ele pregava a paz no momento de dor, em que Maria chorava ali ao pé da cruz, vendo seu filho ali sendo completamente torturado. Ele dizia: mãe, eis aí o teu filho. Naquela sensação de: tá aí, te consola, eu não sou desse mundo, eu não vim para ficar. Passou por momentos de tortura física e psicológica e nunca revidou, nunca agrediu, nunca pregou o revide. E aí a gente pode aprender com isso também, nos nossos conflitos internos, nos nossos conflitos familiares, nos conflitos sociais, que a gente possa também imitar o mestre, trazer a realidade do pensamento, questionar a tudo e a todos. O mestre ele tinha esse dom, essa capacidade de nos fazer questionar as nossas atitudes. Será que eu estou fazendo o máximo que eu posso? Será que eu estou sendo bom o suficiente? Muitas das vezes ele provocou curas e dizia: vá e não erres mais, e não peques mais. Então, naquele momento que ele falava aquilo, ele provocava em quem ouvia: puxa, então, se eu ganhei uma outra oportunidade de ter uma nova vivência, então a partir de agora eu tenho que errar menos. Então ele fazia esse convite a uma nova condução de conduta. Então que a gente não se apegue ao Mestre Jesus apenas naqueles momentos onde a gente sente dor. Porque muitos de nós ainda confundimos essa personalidade crística com aquele milagreiro, que vai nos salvar ali nos nossos momentos de aflição, quando a gente está muito aperreado, quando a gente está passando por um problema muito grave, um problema de saúde nosso ou de algum familiar, onde a gente se socorre do Mestre Jesus como uma emergência, quando na verdade a gente deveria trazer essa personalidade para a nossa vivência diária, para que todos os dias a gente pensasse: como o Mestre Jesus encararia mais esse dia que nasceu? Como ele louvaria a natureza pela oportunidade de mais um dia? Então que a gente traga essa vivência a todos os momentos, ao acordar, que a gente possa contemplar ali os nossos animaizinhos, as nossas plantas, o céu e dizer: Senhor da vida, muito obrigada, porque provavelmente Jesus era e é esse espírito contemplativo, esse espírito grato que agradece pela criação. Então que a gente possa imitar em todos os momentos, que a gente possa amar, que a gente possa cuidar das pessoas, que a gente possa enfrentar a vida sem medo. O medo que limita, o medo que faz com que a gente recue diante daquilo que precisa de verdade ser feito. Então, que a gente traga as vivências do Mestre Jesus para o nosso café da manhã, para o nosso almoço, para o nosso trabalho,
para o afeto que a gente coloca para os nossos amigos, para aquelas pessoas que a gente ama e principalmente para aquelas pessoas que a gente ainda não consegue ter afinidade. Porque o Mestre Jesus também era mestre em respeitar aqueles com os quais as pessoas não tinham afinidade com ele. Porque ele não tinha problema de afinidade com ninguém, eram as pessoas que tinham problema de afinidade com ele. Então que a gente possa trazer essas vivências, não só no mês de dezembro. Claro que o mês de dezembro a gente lembra mais por conta dessa data que se convencionou que seria o nascimento dele, quando na verdade a gente nem tem certeza de nada a respeito do seu nascimento, em relação à questão de datas. Mas que a gente possa trazer essas lições e aproveitar que a humanidade inteira está pensando nisso, que a gente dê menos visibilidade às renas, ao Papai Noel, a essa simbologia muitas das vezes comercial, e que a gente possa dar o real valor a quem é o ator principal dessa história, que é o Mestre amado Jesus. Que a gente ensine as nossas crianças sobre ele, que a gente fale para os nossos adolescentes sobre ele e que a gente traga essa vivência linda do Mestre amado para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa existência. Não só hoje, mas por todo o sempre. Que assim seja e assim será.